Livro de Oséias, capítulo 6, e o versículo 1 em diante. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Desde o dia que o pastor me convidou para pregar, eu já estou nervosa. Aleluia. Mas Deus dá graça. E desde já eu quero falar para vocês não esperarem nada de mim, porque não sou nada, mas Deus é tudo, e pela misericórdia dele, Ele vai falar com cada um de nós que estamos aqui, amém? Aleluias. Bom, eu estava lendo essa palavra, e Deus falou muito forte comigo. Aleluias. Ontem mesmo, eu estava assistindo um vídeo, em que o pastor estava trazendo uma palavra, e depois ele fez uma oração. Aleluias. Logo após, eu fui para o meu quarto, porque eu estava nervosa e queria estudar a Bíblia para achar uma palavra. Aleluias. Nisso, que eu entrei no meu quarto, deixo meu celular no silencioso, e eu vi que tinha uma ligação. Aleluias. Quando eu atendi aquela ligação, eu não sei quem era, eu atendi aquela ligação, esse irmão, ele é crente, aleluias, perguntou para mim se ele poderia me dar uma palavra. Aleluia, eu disse que sim, claro. Nisso ele leu Salmos, o verso 40, no número 46 e o verso 1. Aleluia, se os irmãos quiserem abrir comigo. Aleluia. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Amém. Aleluia. E quando eu ouvi essa palavra, eu pensei, eu não vou temer. Aleluia, porque quem vai falar não sou eu. Aleluia, e sim Deus. Aleluia. E eu quero te dizer que Deus, Ele não olha para a gente como o homem olha. Deus não olha para você como os homens te olham. Aleluia. Deus olha para você como um vaso e Ele quer te encher. Aleluia. Ele quer te usar como um instrumento nas mãos dele. Amém? Aleluia. Bom, aí eu peguei a minha Bíblia e achei essa palavra tremenda, e Deus falou fortemente comigo. Aleluia. Vamos reler o versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Aleluia. Só o título desse capítulo já falou muito comigo. Arrependimento fingido. E é isso que nós mais vemos na igreja nos dias de hoje. Aleluia. E eu comecei a pensar, por que tem pessoas que aceitam a Jesus, vêm para a igreja, faz tantos anos que são crentes, mas nunca muda de vida? Aleluia. Nunca muda, porque o arrependimento é fingido. Aleluia. E tem pessoas que estão na igreja, que fazem a vontade de Deus. Aleluia. Mas ainda assim estão passando por lutas
e provações. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Se Deus te permite passar pela luta, se Deus te permite passar pelo vale, aleluias, é porque Ele tem algo para ensinar para você. Aleluias. E aqui nós podemos perceber, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Deus te colocou nessa luta, mas é Ele mesmo quem vai te tirar dela. Aleluias, então não temas. Aleluias, não se abale. Aleluias, porque Ele prova. Aleluias, mas é Ele mesmo quem aprova. Ele te coloca na luta, mas é Ele mesmo quem te tira dela. Oh glória. Aleluias, aproveita esse período para aprender e conhecer mais a Deus. Aleluias, nesse capítulo eu pude perceber, aleluias, que o povo, aleluias, eles já não, poderia até ser que eles cantassem bonito, que eles pregassem bonito, que eles orassem bonito, aleluias, mas era falso. Aleluias, e Deus não aceita coisa falsa. Oh glória. Eu não te conheço. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço o teu coração. Quem sabe o pastor conhece aquilo que a gente é aqui dentro da igreja. Mas Deus conhece aquilo que nós somos em nossa casa, no dia a dia. Aleluias. E não adianta de nada a gente vir aqui, erguer a nossa mão, adorar ao Senhor. Não adianta nada a gente vir aqui orar meia hora, 1 hora, de joelhos dobrados e lá na nossa casa. Aleluias, não tirarmos 1 minuto de oração. Aleluias, não adianta aqui a gente cantar e lá na nossa casa. Aleluias, a gente não adorar a Ele, porque igreja não é apenas dentro da igreja. Nós somos igreja, nós devemos ser igreja lá fora também. Aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluias. Sabe, quando eu estava lendo essa parte, Deus falou comigo, porque às vezes a gente conhece a Jesus por aquilo que pregam sobre Ele. Quem sabe a gente acha que a gente conhece Jesus porque a gente vem nos cultos de ensino e é ensinado sobre Ele. Aleluias. Mas conhecer não é só isso. Glória a Deus. Se eu digo que eu conheço a Jesus só pelo que eu leio na palavra, é a mesma coisa que eu pegar um livro, uma biografia, mas eu não vou conhecer o autor profundamente. Eu tenho que ter uma convivência com aquele autor para me conhecer ele. Aleluia, esse livro pode contar tudo sobre a história dele, mas não profundamente. Aleluia, e Deus, Ele não te escolheu apenas para conhecer Ele ali por cima. Aleluia, Ele quer te trazer para um profundo. Aleluia, Ele quer ter intimidade. Oh glória. Porque Ele não quer apenas ser o teu Deus, Ele também quer ser o teu Pai, o seu amigo. Aleluias. Glória seja dada a Ti, Jesus. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora de época que rega a terra. Aleluias. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Assim como todos os dias a gente sabe que vai amanhecer. Aleluias. Assim a vinda do Senhor, ela é certa. Estejamos preparados ou não, Jesus vai vir 1 hora ou outra. Jesus vai vir e nós temos certeza disso. Aleluia, por isso nós não devemos sermos falsos. Aleluia, porque Ele conhece o nosso coração. Oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és Tu, meu Deus. E a igreja ela não se importa muito mais com o que Deus pensa sobre ela. A igreja ultimamente se preocupa com o que o pastor pensa, com o que os líderes pensam. Aleluias. Mas não se importa mais com Deus, porque perdeu o amor. Aleluia, Jesus. Santo, santo és Tu, meu Deus.
Eu quero te dizer hoje que Deus, Ele te ama infinitamente. O amor dele não tem comparação. Aleluias. E Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te transformar, mas para isso você tem que dar espaço para Ele agir. Aleluias. Não basta vir todo culto. Aleluias. Não basta só ler a Bíblia se nós não vivermos ela. Aleluias. Sabe qual é o problema da nossa igreja hoje em dia? É que a igreja saiu de um extremo para viver em outro. Aleluias. Antes era tudo pecado, era tudo errado. Aleluias. Faziam doutrinas que não era baseada na Bíblia, mas hoje em dia está vivendo um liberalismo. Aleluias. As pessoas acham que Jesus morreu na cruz para nos perdoar, então Ele é obrigado a fazer tudo que a gente quer. Ele é obrigado a nos salvar, independente daquilo que escolhamos fazer ou não. Aleluias. E eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama, Ele morreu por você, para te dar liberdade, aleluias, de ter completo acesso com Deus. Ele veio para te libertar do pecado e não para te dar liberdade de fazer o que quer. Oh glória. Aleluias. Nós estamos vivendo um evangelho falso. Nós esquecemos da verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. E Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei. Aleluias. A lei que Ele sabia que eu e você não conseguiríamos cumprir. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Ele é o único caminho que leva a Deus. Não adianta você querer ir pelo caminho mais fácil, porque Ele é o único caminho. Não adianta você querer ir por outros deuses, porque Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a verdade. Ele é a única verdade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é a única verdade que devemos seguir. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo uma falsa verdade, uma meia verdade. Aleluias. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não fazemos nada por amor a Ele. Muitas das vezes fazemos, mas para nos aparecer. Aleluias. Para nos mostrar. Aleluias. Mas nunca para que Ele seja glorificado. Aleluias. E Deus requer um conserto do seu povo. Aleluia, Jesus. Não dá mais para ficar do jeito que nós estamos, igreja. Aleluia. Santo, santo é teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Aleluias. Sabe, quando a gente ouve uma palavra assim, muitos ficam bravos. Aleluias. Mas eu penso, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? Sabe, porque quando Deus fala algo assim, Ele não está fazendo isso, aleluias, para nos culpar, para nos julgar. Ele está fazendo isso porque Ele quer que a gente chegue mais perto dEle. Porque Ele tem bênçãos, aleluias, Ele tem uma vida, aleluias, para nós. E Ele nos ama. Então quando Deus fala algo, aleluias, que muitas das vezes a gente acha muito pesado, Ele não está fazendo isso porque Ele não gosta de quem você é, porque Ele não gosta de você. Aleluia. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Aleluias. Ele está falando isso porque Ele ama você e Ele quer te salvar. Oh glória. E é lindo ver nos congressos as pessoas chorando e almas indo até aqui na frente, aleluias, aceitando a Jesus, se reconciliando.
Mas vejamos, muitas das vezes no congresso vem 20 almas aqui na frente, aceitam a Jesus, se reconciliam, mas depois, cadê as almas que reconciliaram? Isso é porque elas se arrependeram, mas foi um arrependimento falso. Aleluias. O arrependimento verdadeiro, ele gera transformação. Aleluia, Jesus. O verdadeiro arrependimento é aquele que eu me arrependi. Eu não vou mais fazer isso. Oh, glória. Toda vez que Jesus curava alguém ou libertava alguém, ele sempre falava: vá e não peques mais. Aleluias. Quando Jesus livrou aquela mulher que tinha adulterado da morte, ele disse para ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz não apenas para te livrar da consequência do teu pecado. Ele morreu na cruz para te livrar do pecado, para te libertar do teu pecado. Aleluias. Porque se ele me libertar apenas da consequência, depois eu volto a cometer o mesmo pecado. Aleluias. E a igreja de Cristo, ela é pura, ela é santa. Nós não somos perfeitos. Mas sabe qual é o nosso problema? Aleluias. É acharmos que nós podemos viver uma vida de pecado e que mesmo assim nós vamos para o céu. Isso é um evangelho barato e é um evangelho falso, porque não foi isso que Jesus pregou. Se você ler a Bíblia, de verdade você vai perceber que Jesus, ele morreu para te libertar do pecado. E que quando ele vem salvar a gente, aleluias, ele nos liberta do nosso pecado e nós não voltamos a cometer aquilo. Apenas só se a gente se afastar dele. Aleluias. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos mostra a todo momento se isso é certo, se isso é errado. Não é a consciência, não, é o Espírito Santo. A consciência, ela vai te culpar. O Espírito Santo vai te mostrar: olha, não dá. E você não vai se sacrificar, aleluia, de não fazer aquilo, por não fazer aquilo. Você vai fazer com prazer, porque você gosta de ter o Espírito Santo. Nós gostamos da presença do Espírito Santo. Aleluias. Então por isso eu nego a minha carne e vivo pro Espírito. Aleluias. Muitas das vezes a gente acredita que eu posso sim fazer as vontades da minha carne, alimentar a minha carne e alimentar o meu espírito ao mesmo tempo. E não. Aleluias, ou você é do céu ou é do inferno. Aleluias, ou nós somos de cima ou nós somos de baixo, ou nós somos ovelhas ou nós somos bodes. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Não tem como ser salvo e ser condenado ao mesmo tempo, não. Aleluias. Ou nós vivemos a verdade ou nós vivemos a mentira. Ou nós somos quentes ou nós somos frios. Não tem como ser morno. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Jesus. E a nossa geração só tem sido crente aqui dentro da igreja, mas tem se esquecido de ser crente lá fora. E se Jesus voltar quando nós estivermos lá fora, o que será de nós? Aleluias. Eu não tenho que orar só na igreja, eu não tenho que adorar só na igreja, eu não tenho que falar do amor de Deus apenas aqui dentro da igreja. Aleluia, muito pelo contrário, as almas que estão perdidas estão lá fora. E muitas das vezes, aleluia, você nem precisa pregar para ela. Às vezes o nosso próprio testemunho de cristão, aleluia, faz com que elas queiram conhecer a Deus, queiram conhecer a Jesus. Aleluias. Testemunho, testificar a Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados, para mostrar ao mundo quem é Deus, quem é Jesus, que Ele morreu para libertarmos do pecado, para libertar-nos do pecado, para nos livrar da morte eterna. Aleluias. E tem pessoas que dizem:
Mas por que um Deus tão bom vai querer jogar alguém no inferno, lançar alguém no inferno? E por que alguém recusaria o amor de Deus? Por que alguém recusaria viver uma vida feliz, em paz, em santidade? Não tem coisa melhor do que você sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluias. Dormir sem se preocupar com o dia de amanhã, porque você sabe que Deus provê. Não tem nada melhor do que você ter a certeza que tem um Pai cuidando de tudo, que tem um Deus que vai te salvar, que a qualquer momento nós vamos partir dessa para melhor, para o céu, para viver eternamente ao lado dele, adorando a ele. Aleluias. Mas muitas das vezes o inimigo, ele tenta tirar o nosso foco, que é a salvação, que é a santidade, que é conhecer Jesus verdadeiramente. Sabe como? Aleluias, dizendo para você: não, você não consegue, não precisa fazer tudo certo. Aleluias. E não é assim. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos sim buscar viver uma vida com Deus. Aleluias. E não é só dentro da igreja. Oh, glória. E sabe, talvez o inimigo tenha colocado na tua mente que Deus não se importa com você. Quem sabe o inimigo tem colocado na tua mente que você está passando por uma fase tão difícil há tantos anos que Deus não está mais nem aí. Aleluias. Não aceita isso, não. Deus, Ele te ama incondicionalmente. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te livrar das garras do inimigo. Oh, glória. Sabe, eu nem ia contar isso, mas há um tempo atrás, há uns meses atrás, aleluias, eu estava bem abatida, aleluia, Jesus. E eu dormi e eu tive um sonho. E nesse sonho, eu não lembro exatamente como que foi inteiro, mas eu lembro que eu estava vendo demônios, eu estava vendo coisas assim. E eu peguei e disse que eu fui orar, fui repreender em nome de Jesus. Nisso, eu não vi o rosto dessa pessoa, mas alguém me falou assim, que para que você vai orar? Deus nem ouve mais a tua oração, Deus não te ama mais. Olha tudo que você fez, Deus não te ama mais. E eu lembro que eu acordei naquele dia e eu contei para minha mãe, eu fiquei desesperada, sabe? Porque eu fiquei, meu Deus, porque eu não levei aquilo só como um sonho, sabe? Eu fiquei abatida de verdade. Aí depois eu comecei a pensar e ler a Bíblia. Sabe, se o inimigo disse para você também que Deus não te ama mais, Deus te ama infinitamente. E Ele provou isso dando o único filho dele por amor a você. Aleluias. Deus te ama assim, tanto que você está aqui quando o inimigo tentou tragar a tua vida, quando o inimigo tentou acabar com os seus sonhos. Aleluias, Ele estava lá quando ninguém mais esteve com você, quando você estava chorando de madrugada, aleluias. Deus estava lá, o Espírito Santo de Deus que te consolou. Sabe, eu estava lembrando de umas coisas que aconteceram na minha vida. Quantas vezes eu peguei e orei, aleluia, em momentos difíceis, e falei, Deus, eu não aguento mais. No outro dia eu orei de novo, Deus, eu não aguento mais. E eu comecei a pensar, mas eu estou aguentando, porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece todos os dias. Você pode pensar, eu não aguento mais, mas Deus está ali te dando força, alegria e ânimo para viver um novo dia. Aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus. E essa luta que tu tens passado é para que você dobre mais os seus joelhos e conheça mais ao Pai. É para que você tenha mais experiências com Ele. Aleluias. Então vamos orar mais, vamos adorar mais, vamos buscar mais a presença, a santidade. Aleluias, vamos buscar mais a resposta de Deus, porque muitas das vezes nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a vontade dEle, aleluias, mas nós não perguntamos para Ele se é isso mesmo que Ele quer para nós.
Aleluias. Eu estava lembrando, aleluias, que eu tinha um sonho, que eu ia terminar os meus estudos, eu ia entrar para uma faculdade, aleluias, um ano depois, e eu ia me formar, e eu ia conseguir realizar tudo aquilo que eu sonhei. Aleluias. E mesmo Deus me falando sempre que Ele tinha um ministério diferente para mim, que o ministério dele para mim era outra coisa. Aleluias. E eu com esse sonho. E esse ano, parece que estava tudo dando errado. Aleluias. Essa pandemia, não consegui fazer Enem. Sabe, estava tudo dando errado. Aí eu comecei a pensar, às vezes dá tudo errado para as coisas darem certo. Porque Deus, Ele não age do jeito que a gente acha que Ele tem que agir. Ele age da maneira certa. E eu comecei a pensar, mas eu digo que eu acredito tanto que Deus, que os planos dele são melhores que os meus, mas eu fico planejando a minha própria vida. Aleluias. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de fé é a nossa? Em que a gente acha que os nossos sonhos são melhores do que os dele? Em que a gente acha que os nossos planos são melhores do que os dele? Aleluias. Para de traçar o teu próprio caminho e deixa Deus agir. Porque Ele vai te guiar por caminhos, aleluia, que quem sabe sejam difíceis, mas você vai chegar até o céu. Você vai receber o teu galardão, aleluias. Glória, glória seja dada a Ti, Jesus. Sabe, nós como igreja, nós devemos aprender a viver mais o Evangelho, acreditar mais em Deus. Sabe, Deus ali não te escolheu em vão. Todos nós que estamos aqui, você não está aqui em vão. Você não é só mais um na multidão. Aleluia. Você não é só mais um. Se Deus te trouxe até aqui é porque Ele tem algo grandioso na tua vida. Mas para isso, nós devemos deixar a nossa vontade de lado e começar a viver a vontade dEle. Nós precisamos deixar os nossos sonhos, os nossos planos de lado e começar a viver os sonhos e os planos que Ele preparou para nós. Aleluias. Quem sabe você sonhou, aleluias, em fazer faculdade. Aleluia, sonhou em ir para não sei que lugar, trabalhar nisso, fazer aquilo. Aleluias. Mas saiba que os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Aleluias. E que não tem nada melhor do que fazer a vontade dEle. Que nós possamos aprender a perguntar a Deus se essa é a vontade que Ele tem para nós. Que nós possamos aprender a orar e pedir para Deus: Senhor, eu só quero sonhar aquilo que o Senhor sonhou para mim. Aleluias. Faça a tua vontade. Muitas das vezes a gente ora pedindo a Deus: Deus, faça a sua vontade. Mas quando Ele faz a vontade dEle, a gente questiona: meu Deus, por que está acontecendo isso? Aleluias. Muitas das vezes a gente fala: Deus, faz o teu querer. Aí Deus faz o querer dEle e a gente fica: não está certo, Deus, eu quero isso, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. A gente só conhece o nosso presente, mas Deus conhece o nosso futuro. Quem sabe para você as coisas estão dando errado, aleluia, as coisas não estão certas, mas saiba que Deus tem o melhor para a tua vida. E não é o melhor que você acha que é melhor, é o melhor que Ele tem certeza que é o melhor para você. Só espera em Deus, confia nele, Ele tudo fará. Não se apresse, até porque Jesus logo vai vir. Jesus logo vai vir para buscar a sua igreja. O nosso dia de amanhã a gente não sabe. Quem sabe hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã Deus me recolha, porque a morte ela não procura a idade. Às vezes ela não está nem aí para isso, apenas chega. Ou talvez Jesus volte. E como estão as nossas vestes? Sabe, do que adianta eu viver uma vida inteira baseada nas minhas vontades, nos meus sonhos, aleluia, e chegar lá na frente e eu me apresentar as minhas mãos vazias ao Senhor? Do que adianta? Do que adianta eu realizar todos os meus sonhos, realizar todos os meus planos, todos os meus projetos, e lá no final da minha vida eu percebi que foi tudo em vão?
Aleluias. Cadê a alegria? Cadê a paz? Deus, Ele tem o melhor para você, e esse melhor vai vir com paz, vai vir com alegria, porque os planos de Deus sempre, sempre, sem nenhuma exceção, são os melhores. Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar na palavra? Aleluias. Por isso, os abati por meio dos profetas. Aleluias. O povo estava vivendo um tempo de idolatria. Estava vivendo todo perdido, tinham se esquecido do Deus de Israel, estavam idolatrando outros deuses. Aleluias. E Oséias, ele era um profeta, que ele foi escolhido por Deus para viver uma vida que para ele, de certo, talvez não fosse muito agradável. Aleluias. Mas Deus permitiu com que ele passasse por aquilo, para ele perceber o que Deus estava passando com o povo. Deus estava sendo traído pelo povo. O povo traiu a Deus por deuses falsos, por ídolos. Aleluias. E, glória a Deus, Oséias disse isso. Por isso os abati por meio dos profetas. Quero dizer uma coisa, quem sabe? Às vezes Deus fala alguma coisa pra gente e a gente fica assim, não, isso não está certo. Mas isso machucou meu ego. Deus, a verdade, sabe? Ela machuca às vezes. Às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade fere a gente. Mas glória a Deus por isso. Porque a verdade não é para ser algo simples mesmo. Aleluia. A verdade não é para amansar o nosso ego. Aleluia. A verdade é para que o nome dele seja honrado. Aleluia. Enquanto nós não aprendemos a viver em verdade, na verdade, que é Jesus, Deus vai continuar usando profetas. Profetas que muitas das vezes os outros julgam. Aleluia. Fala, não, mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. Tá falando mentira. Aleluia. É porque a gente não quer aceitar que é verdade. Aleluia. E a verdade é esta. Muitas vezes tem pessoas que pregam a santidade e dizem, não, tá errado. Mas a gente não acredita que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente? Aleluias. O mesmo Deus que criou as leis, o mesmo Deus que era santo e que exigia santidade, é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. O mesmo Deus que curava, o mesmo Deus que libertava, aleluias, é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aleluias. A gente ainda vive sim no tempo da Bíblia. A gente ainda tem que seguir a Bíblia assim. Porque o Evangelho é baseado na Bíblia. Mas a gente está querendo criar o nosso próprio Evangelho. Aleluias. Deus não chamou a igreja para isso. Sabe, você não tem que ser religioso. Você não tem que colocar a religião acima de tudo. Você tem que colocar Jesus acima de tudo. Mas você também não pode deixar a Bíblia, a palavra, a verdade de lado. Porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Oh, glória. Santo, santo é teu nome, Jesus. Jesus quer te dar a vida eterna. Uma alegria eterna, uma paz eterna. Basta a gente reconhecer e conhecer todos os dias quem é Ele. Transformação não vem do dia para a noite. Aleluia. Conhecer alguém não é do dia para a noite. Você não vai ter uma conversa de um dia com a pessoa e vai conhecer ela no outro dia, não. É conviver. É todos os dias orar, todos os dias ler a Bíblia, todos os dias estar em intimidade com o Pai. Aleluias. E eu tenho certeza que se você buscar, se você orar, se você ler a Bíblia, se você adorar, se você fazer a vontade de Deus, uma hora ou outra o inimigo vai chegar na tua... Ah, não. Pra quê?
Porque é isso, ele quer tirar o nosso foco. Eu tenho experiência em relação a isso. Aleluias. O inimigo, ele sempre tenta tirar o nosso foco, tenta tirar o nosso ministério, tenta tirar aquilo que Deus nos deu. Não permita. O teu Deus é muito mais forte do que Satanás. Ele é muito mais poderoso. Aleluia. Não permita com que Satanás influencie a sua mente, o seu coração. Aleluia. Que nós possamos buscar todos os dias a vontade de Deus, o querer de Deus. Acordei de manhã, vou ler a palavra de Deus, porque a verdadeira profecia está aqui. Ninguém precisa chegar e não sou contra, mas às vezes a gente fica falando para Deus, mas por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Mas a gente não lê a Bíblia. Aqui Deus está falando conosco. Aleluias. Muitas vezes a gente pergunta, mas por que Deus não fala comigo? E você está falando com Deus? Aleluias. Você está mostrando interesse em ouvir a voz dEle, em conhecer a Ele? Aleluias. Muitas das vezes a gente se faz desinteressado, que não está nem aí. Aleluias. E Deus, Ele não é que nem Satanás que fica influenciando, que fica tentando te puxar. Aleluias. Deus, Ele quer que você vá até Ele, mas por vontade própria. Aleluias. Ele quer te salvar, mas você tem que querer ser salvo. O primeiro passo é com a gente. Aleluias. Santo, santo é teu nome, Jesus. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Aleluias. Jesus não quer só a tua canção, Ele quer a tua adoração. Aleluias. Jesus, Ele não quer que você faça sacrifícios, Ele quer que você faça as coisas com prazer e obediência. Aleluias. É obedecer a palavra, obedecer a voz dEle. É ter fé, é ter confiança e ter certeza que Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Quem sabe Deus te fez alguma promessa e você fica se perguntando, mas é impossível isso acontecer na minha vida. Aleluias. Saiba que para Deus nada é impossível. E Deus, Ele gosta de agir com coisas que para os nossos olhos são impossíveis. Aleluia, para nos mostrar a grandeza dEle e o poder dEle. Aleluias. Quem sabe você acha que é impossível você mudar, que é impossível você começar a viver uma nova vida. Só busca, só ora. Aleluias. Leia mais a palavra, busca a presença. Busca a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos transforma todos os dias. O Espírito Santo é quem nos dá entendimento da palavra. Sabe, às vezes a gente acha que a gente conhece a Deus, aleluias, só de ler a palavra. Tem tantos ateus que conhecem a Bíblia inteira e mesmo assim não acreditam em Deus. Aleluias, não é só ler, é buscar entender. Aleluias, é procurar a verdade. Aleluias, é orar, é ter intimidade, é ter uma comunhão, é ter uma convivência com Ele. Aleluias, é isso que o Espírito Santo quer de nós. E não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo a presença dEle e eu quero estar com Ele. Aleluias. Deus não quer nada forçado. Ele não quer uma adoração forçada. Ele não quer que você faça a obra dEle por força. Porque Deus mandou, então eu tenho que obedecer, né? Fazer o quê? Não. Se vai fazer, faça com prazer. E se não for com prazer, também nem faça, porque Deus não recebe. Aleluias. Glória a Deus. Que nós possamos consagrar mais a nossa vida, os nossos pensamentos, que nós possamos entender quem é Jesus de verdade, não pelo que os outros falam,
mas por aquilo que Ele se mostrou a nós. Não pela experiência do pastor, dos pregadores, pela experiência que eu tive com Ele, pela convivência minha com Ele. Sabe, Deus tem algo extraordinário para te mostrar. Deus tem algo extraordinário para você. Mas a gente tem que buscar. Aleluias. A gente tem que correr atrás, sabe? Porque Jesus, Ele te ama. Mas, e a gente? Será que a gente ama Ele? De verdade? Não só com os nossos lábios. Será que o nosso coração ama Deus? De verdade? Aleluias. Que o nosso prazer, que a nossa alegria esteja no Senhor e apenas no Senhor, não no mundo, não em amigos, não em nada disso que é aqui do mundo, mas que o nosso coração esteja ligado em Deus. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Aleluias. Que nós não sejamos mais infiéis a Deus, mas que nós possamos buscar a verdade e viver a verdade. Aleluias. Não apenas ler, mas viver o que está aqui. Amém? Porque às vezes a gente quer viver aquilo que os personagens da Bíblia viveram, mas a gente não quer buscar Deus como eles buscaram, não é mesmo? Aleluias. Muitas das vezes a gente quer só as medalhas, mas a gente não quer passar por aquilo que a pessoa passou para conquistar aquilo, né? Então eu quero te convidar, aleluias, a dar o teu melhor nessa noite. Temos alguns minutinhos para você declarar o teu amor a Ele. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor. Aleluias, que nós possamos, Pai, sermos mais fiéis a Ti, que nós possamos ter mais intimidade contigo, que nós possamos, Senhor, conviver com a Tua presença todos os dias das nossas vidas, pois nós sabemos, Pai, que a Tua presença é melhor do que tudo, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo o que há neste mundo. Aleluia, santo, santo é teu nome, Jesus. Nós clamamos a Ti, Pai, um verdadeiro avivamento sobre a nossa vida. Aleluia. Que nós possamos, Pai, sermos crentes de verdade. Que nós possamos nos prepararmos, Pai, todos os dias, para que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós possamos ser esta igreja que vai contigo. Aleluias. Nos ensina, Pai, a compreender que os Teus planos, que os Teus sonhos são muito melhores, são muito maiores do que os nossos. Pai, toca na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Aleluia, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos a Tua palavra nesta noite. Pai, se tem alguém aqui que está, Senhor, triste, magoado, angustiado, tira toda angústia, tira toda mágoa, nos liberta, Senhor, de nós mesmos, que nós possamos, Senhor, viver em espírito. Aleluia, que nós possamos adorá-lo em espírito, em verdade. Que a partir de hoje nós não venhamos viver apenas uma farsa, que a partir de hoje a gente venha viver de verdade para o Senhor. Que o Senhor olhe para a nossa vida e contemple, aleluia, a nossa adoração, o nosso viver. Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos mais de Ti, nós não queremos apenas nos contentar com o pouco, aleluia, nós queremos, Pai, ter experiência com o Senhor, conhecê-lo profundamente,
Aleluias. Toca agora em nossas vidas, que nós não venhamos deixar a tua presença dentro dessa igreja, mas que nós venhamos levá-lo para os nossos lares, que nós venhamos orar mais, buscar mais, que nós venhamos adorá-lo mais. Aleluias. Consagrarmos mais a nossa vida a ti. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.